Peguei uma onda maneira, dei catback, hang 5 e hang 10. Eu sou o melhor surfista da minha rua. Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar hoje falando sobre liberdade provisória, mais precisamente sobre liberdade provisória sem fiança. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre a modalidade de liberdade provisória com fiança. Hoje é sem fiança. Lembrando, pessoal, que é melhor acompanhar essa aula não pela nota de aula, mas sim por um arquivo que eu coloquei no Unifor Online, que é específico para liberdade provisória. É a mesma nota de aula número 10, com alguns acréscimos que eu fiz nesses últimos dias, que deixou a nossa nota de aula mais completa, certo? Vamos lá. Liberdade provisória sem fiança. A liberdade provisória sem fiança é aquela em que o preso em flagrante é liberado pelo delegado ou pelo magistrado, que não converte o flagrante em preventiva, sem a necessidade do pagamento de nenhum valor. Como o próprio nome diz, a pessoa é liberada pelo delegado de polícia ou pelo magistrado na audiência de custódia sem a necessidade de pagar nenhuma caução, de fazer nenhuma garantia. Não vai haver aqui nenhum esforço financeiro. Ele simplesmente consegue a liberdade diante do cumprimento de determinadas condições, evidentemente, mas não precisa fazer nenhum tipo de pagamento. Lembre-se, insisto mais uma vez, que a liberdade provisória está na Constituição Federal, tanto a com fiança como a sem fiança. Artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 5º, inciso 66. Certo? Lembrando, pessoal, que o legislador ele pode até proibir a liberdade provisória com fiança ou sem fiança, mas proibir a liberdade provisória de maneira geral, isso não é possível. Isso seria inconstitucional, porque a partir do momento em que você proíbe a liberdade provisória, por exemplo, só porque a pessoa está sendo acusada de determinado crime, por mais grave que ele seja, é como se estivesse dizendo, poxa, não vale a presunção de inocência para esse crime. Isso não é possível. Lembrem-se que as prisões, antes do trânsito em julgado, elas são regidas temporária e preventiva, basicamente por requisitos cautelares. Então, uma prisão antitempos, uma prisão provisória, uma prisão preventiva ou temporária, ela só pode ser decretada se os motivos cautelares estiverem presentes. Não estando, a regra, em razão do princípio da presunção de inocência, é que o réu responda o processo em liberdade. Então vamos ali para os casos em que é possível a liberdade provisória sem a necessidade do pagamento de fiança. Primeiro caso, nas infrações de menor potencial ofensivo, quando o agente for encaminhado diretamente ao juizado ou se comprometer em lá comparecer, previsão contida no artigo 69 da Lei 9.099, porque nesses casos o delegado de polícia simplesmente lavra um termo circunstanciado de ocorrência e não um auto de prisão em flagrante. Veja, pessoal, que nesses casos aqui é importante, é fundamental que se trate de uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, todas as contravenções e os crimes
com pena máxima superior a 2 anos, certo? Se forem esses crimes, o delegado, ele simplesmente pergunta: você se compromete a comparecer nos juizados? Se a pessoa se comprometer ou o delegado imediatamente encaminhar, porque ele tem essa alternativa também, não vai ter flagrante. Lavra-se o TCO e a pessoa é simplesmente liberada, repito, sem a necessidade do pagamento de nenhum valor, do pagamento da fiança. Lembre-se que nesse caso aqui ocorrem 2 momentos da prisão em flagrante, né? 2 momentos administrativos da prisão em flagrante, que é a captura e a condução coercitiva. No momento do lavramento, da lavratura, do auto de prisão em flagrante, isso não acontece, a pessoa é liberada. Há quem entenda, e eu me incluo entre as pessoas que entendem dessa maneira, que não seria aí exatamente o Instituto da Liberdade Provisória. Porque a liberdade provisória presume a prisão em flagrante. E nesse caso aqui, eu concordo que não houve aí a materialização da prisão em flagrante, porque só houve a captura, repito, depois a condução coercitiva. Não houve a lavratura, que é importante, que é a formalização do flagrante, e em seguida o recolhimento à prisão. Então, a lavratura, que seria o documento que formalizaria o flagrante, não existiu. Portanto, se não existiu flagrante, formalmente falando, não há que se falar em liberdade provisória, muito menos em liberdade provisória sem fiança. O fato é que, para aqueles que entendem que se trata de uma liberdade provisória sem fiança, o fato é que a pessoa foi presa, foi capturada, né, foi conduzida à presença do delegado, não foi presa, foi liberada sem precisar pagar nada. Então, analisando de uma maneira mais genérica, seria sim uma espécie de liberdade provisória sem fiança, que é feita pelo delegado de polícia. Segunda opção, B. Quando o agente tiver praticado o fato sob alguma excludente da ilicitude. É exatamente, pessoal, o que prevê o artigo 310, parágrafo 1º, né? Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2, 3 do Código Penal, caput do artigo 23, tal que é o Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos do processo. Vejam aqui, pessoal, houve o flagrante, ou seja, houve a captura, houve a condução coercitiva, houve a lavratura do auto de prisão em flagrante e houve o recolhimento da prisão. Encaminhado o auto de prisão em flagrante ao Poder Judiciário, na audiência de custódia, o magistrado analisou o auto de prisão em flagrante e se convenceu: opa, aqui foi em legítima defesa. Pode ser legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou no estrito cumprimento do dever legal. Se o juiz já percebe pelo auto de prisão em flagrante que, digamos assim, seria uma peça acusatória, ou seja, uma peça contra o preso, ou seja, repito, se já do flagrante o juiz já chega a essa compreensão, não tem sentido manter a pessoa presa. Como é que você vai manter uma pessoa presa se, pelo auto de prisão em flagrante, você já está convencido até aquele momento de que foi em legítima defesa, que foi no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito? Não tem o menor sentido, não é verdade? Agora vejam, pessoal, que decorre daí uma coisa muito importante. Se foi em legítima defesa, por exemplo, o delegado não era para ter lavrado o auto de prisão em flagrante. Eu, particularmente, entendo que seja dessa maneira, porque o delegado de polícia, ele só pode lavrar um flagrante se for por crime.
certo? E se for em legítima defesa, que afasta a antijuridicidade do fato, do crime, é porque não houve crime. Então, como é que você prende em flagrante, uma pessoa que não praticou o crime? Porque se ele praticou em legítima defesa, mas também em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, ele não pratica crime. E como é que você vai prender uma pessoa nessa situação? O fato é que a jurisprudência entende que o delegado só deve levar em consideração dois aspectos para lavrar o flagrante. Ou seja, se o fato é crime em tese, se foi crime em tese, já está preenchido o primeiro requisito. E o segundo, se a situação foi flagrancial. Portanto, se foi legítima defesa ou não, pouco importa ao delegado de polícia. Ele não pode deixar de lavrar o flagrante por causa disso. Lava o flagrante, remete ao Poder Judiciário, que na audiência de custódia ele deverá ser solto, deverá ser a ele concedida a liberdade provisória pelo juiz lá na audiência de custódia. Eu repito, particularmente não entendo que deveria ser assim, que devesse ser assim. O delegado deveria ter o direito de não lavrar o flagrante. Não lavrava porque naquele primeiro momento estava convencido de que foi em legítima defesa, por exemplo, instaurava para apurar maiores detalhes por portaria e seguia na investigação, certo? Agora, pessoal, é interessante que para os crimes mais leves... outra coisa. Nesse caso aqui, pessoal, é absolutamente irrelevante a gravidade do crime, certo? Pode ser crime hediondo, pode ser tráfico, pode ser tráfico, tortura, terrorismo, qualquer que seja o crime, seja um crime de menor porque a pessoa já seria solta, como eu disse na alternativa anterior, sem nem ter o flagrante. Nessa segunda opção, não importa a gravidade do delito. Tá entendendo? Se o crime é gravíssimo, hediondo equiparado, ou é menos grave que isso. Se o magistrado compreendeu que o réu, que o preso agiu em legítima defesa, ele deverá conceder liberdade provisória independentemente da gravidade do delito. É interessante aí, por quê? Porque na prática, quando o crime é um pouco mais leve, não de menor potencial ofensivo, porque sequer vai ter flagrante contra ele, mas daqueles crimes como estelionato, como furto, como ameaça não, porque é de menor potencial ofensivo, corrupção e tudo mais. Esses crimes, o réu vai conseguir a sua liberdade provisória sim, mas fazendo pagamento da fiança. Nesses crimes bem mais graves, ele vai conseguir a sua liberdade sem a necessidade do pagamento de nenhuma fiança, certo? E isso fica também claro na próxima situação, que fala o seguinte, o juiz deverá conceder a liberdade provisória sem fiança. Letra C, quando não houver motivos que ensejam a prisão preventiva. Ensejar significa autorizar, certo? Essa é uma outra situação que não permite a manutenção da pessoa presa. Ou seja, se na audiência o juiz olhou o auto de prisão em flagrante e viu assim, realmente aqui não foi legítima defesa não. Mas analisando muito bem, eu não estou vendo aqui razões para prisão preventiva. Lembre-se que na audiência de custódia o magistrado tem 3 alternativas: relaxar a prisão que ele considera ilegal, converter o flagrante em preventiva, se houver motivo de preventiva, ou então conceder a liberdade provisória. A ausência de razão de preventiva é motivo para não converter o flagrante em preventiva e conceder a liberdade provisória.
certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, também não importa nenhum tipo de crime, ou seja, não interessa se o crime é grave, se é gravíssimo, se ele é hediondo, se ele é equiparado a hediondo, o que for, vai caber liberdade provisória sem a necessidade do pagamento de fiança. Vejam aí que também é estranho a forma que o legislador tratou o tema, porque para crimes menos graves, você paga para obter a liberdade. Para crimes gravíssimos, como o tráfico, tortura, terrorismo, todos os hediondos, racismo, se não tem razão de preventiva, libera a pessoa sem a necessidade do pagamento de fiança, certo? Livra sem fiança. Eu considero aí verdadeiramente um grande contrassenso, uma grande ilogicidade do sistema. O fato é que o sistema é lógico quando não pode proibir a liberdade provisória com e sem fiança de maneira automática. Se você proíbe, não cabe liberdade provisória com e sem fiança para esse crime, seja qual for a sua gravidade, é como se você estivesse dizendo, essa pessoa ela está sendo presumidamente culpada. E a Constituição fala da presunção de inocência, como a gente viu. Lendo o artigo 321, que tem a seguinte redação: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Certo? Lembrando que nesse caso aqui, o juiz ele pode não decretar preventiva, conceder a liberdade provisória, mas ele pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão, certo? Lembrando que a prisão preventiva, eu já falei aqui inúmeras vezes, e esse artigo 282, referido no 321, ele diz expressamente: a prisão preventiva só será decretada em último caso. A expressão em último caso está escrita de maneira expressa no parágrafo 4º do artigo 282, certo? A grande verdade, pessoal, apesar da Constituição claramente dizer que não pode haver proibição automática da lei da liberdade provisória, alguns diplomas legais, algumas leis, alguns diplomas legais tentaram vedar a liberdade provisória para determinados crimes. Isso aconteceu pela primeira vez em 1990 com a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, certo? A lei, logo no parágrafo 1º, aliás, no parágrafo 2º, ele vedava graça, indulto, anistia, fiança e liberdade provisória, né? Negava fiança e liberdade provisória. Era uma tecnia do legislador, porque fiança é uma espécie de liberdade provisória. Mas o entendimento que vigorou naquele momento é o seguinte: quando a lei fala em vedação de fiança, é porque está vedando a liberdade provisória com fiança. E quando fala liberdade provisória, seria a modalidade de liberdade provisória sem fiança. Portanto, a Lei 8.072 de 90 estabelecia expressamente a vedação de liberdade provisória sem fiança para os crimes hediondos e também os equiparados, certo? Só que desde sempre a jurisprudência dos tribunais apontou para a inconstitucionalidade desse dispositivo, dizendo: não pode. É impossível vedar a liberdade provisória de maneira genérica porque ofende a Constituição. Só vai ter preventiva se houver motivo de preventiva, que são aquelas razões cautelares. O fato é que, de tanto a jurisprudência mostrar que era impossível a vedação de liberdade provisória,
Em 2007, há 13 anos atrás, foi aprovada a Lei 11.464, que finalmente retirou a vedação de liberdade provisória, ou seja, a liberdade provisória sem fiança, porque a liberdade provisória com fiança continua sendo vedado para os crimes hediondos, né? Então, retirou a vedação de liberdade provisória sem fiança para os crimes hediondos. Portanto, desde 2007, não existe mais a vedação de liberdade provisória sem fiança para os crimes hediondos, lei, né, alteração, que foi promovida com fundamento nas decisões reiteradas dos tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí, pessoal, também outras leis, outros diplomas que impedem a liberdade provisória, né? O Estatuto do Desarmamento, crimes de lavagem e ocultação de bens, crimes praticados por organizações criminosas, crimes de tráfico de entorpecente. O entendimento jurisprudencial e doutrinário, ele é no seguinte sentido: embora essas leis não tenham sido modificadas, o fato é que também para esses crimes, né, se os hediondos podem liberdade provisória, por que os outros não poderiam? Não é isso? Então, embora essas leis não tenham sido modificadas, o fato é que a jurisprudência pacífica dos tribunais entendem que essa vedação, simplesmente automática, em virtude da lei, ela é inconstitucional, certo? A propósito disso, na lei de tráfico de drogas, que é o que está de vermelhinho aí, o artigo 44 expressamente veda a liberdade provisória sem fiança. Mas o Supremo Tribunal Federal, em 2012, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que essa vedação é inconstitucional. Ou seja, não houve ainda uma alteração no texto legal, mas o Supremo diz que aquela vedação contida no 44, a vedação de liberdade provisória sem fiança, ela é inconstitucional. Agora nós temos aí um outro problema. Como eu disse para vocês aí algumas vezes, foi aprovada no final de 2019 o pacote anticrime, né, que é a Lei 13.964, certo? E o parágrafo 2º do artigo 310 diz o seguinte: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, certo? Ou seja, esse pacote anticrime tentou introduzir mais uma vez a vedação de liberdade provisória, automática, por lei. Vejam só, pessoal, mais uma vez eu digo, não é que a prisão antes do trânsito em julgado esteja proibida. Não, não é nada disso. Mas para que uma prisão antes do trânsito em julgado ser decretada, é necessário que razões cautelares estejam presentes. E quais são as razões cautelares? Aquelas que estão previstas no 312 do CPP. O fumus commissi delicti, ou pressupostos, que é representado por indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, e os fundamentos ou periculum libertatis, que é representado, aliás, pela garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei. Se não tem essas razões cautelares, no caso concreto, não se pode falar em prisão antes do trânsito em julgado. Não se pode falar em prisão preventiva. Não se pode falar em prisão temporária. Certo? A pessoa vai responder o processo em liberdade e sendo condenada, ela vai cumprir a pena
decorrente da sentença que foi contra si imposta, certo? Portanto, não havendo motivo de preventiva, concede-se a liberdade provisória, com fiança ou sem fiança, dependendo da situação. E para terminar, os recursos cabíveis, né? Qual é o recurso cabível da decisão que concede a liberdade provisória? Ou seja, o juiz concedeu a liberdade provisória. Não importa se é com ou sem fiança. Cabe, na verdade, o chamado recurso em sentido estrito, que é um recurso que vocês irão ver no semestre seguinte em processo penal 2, porque a fase recursal está em processo penal 2. Portanto, se a acusação, se o Ministério Público, se o querelante ficar incomodado com o deferimento, com a concessão da liberdade provisória, ele deve entrar com esse recurso específico, que é o chamado recurso em sentido estrito. E se a liberdade provisória for negada, for indeferida, nesse caso não cabe recurso, né? O juiz manteve a prisão da pessoa, do preso, ou seja, ele converteu o flagrante em preventiva. O que é que cabe aí? Nesse caso, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus. Lembrando que, tecnicamente, o habeas corpus não é recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação, né? E não recurso. Beleza? Estamos terminando por aqui. Pessoal, eu vou colocar também aí, nesses próximos dias, alguns vídeos que eu vou falar sobre as prisões, especialmente prisão em flagrante e prisão preventiva, o entendimento jurisprudencial sobre alguns pontos relacionados tanto à prisão em flagrante quanto à prisão preventiva. Beleza? Não deixem de ver o vídeo, de acompanhá-lo com a nota de aula, porque a nossa prova vai cair esse assunto que está sendo tratado aqui. Beleza? Até a próxima, pessoal.